Olá, amados, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Guia Fácil para Entender Apocalipse, embora não estejamos adentrado ainda no livro de Apocalipse. Nós estamos vendo sobre profetas, sobre profecias, já vimos isso, né? E hoje vamos dar continuidade vendo como interpretar a profecia. Precisamos lembrar que cerca de 25% da palavra de Deus foi escrito na forma de profecia, o que equivale em volume, né, a uma porção semelhante do Novo Testamento. E o que isso tem de relevante? Tem de relevante porque isso transforma a profecia num assunto importante para quem deseja entender a palavra de Deus. E hoje, como já vimos os profetas e as profecias, como disse antes, vamos ver como interpretar a profecia. Antes, porém, eu gostaria de ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 a 21, que deve ser um texto que deve estar guardado no nosso coração com relação a essa valoração de adentrar na palavra de Deus sob a dependência do Espírito Santo. Diz assim, 2 Pedro 1, 19 e 21. Não tínhamos nenhuma dúvida do que vimos e ouvimos. A glória de Deus, a voz de Deus. A palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão, enquanto esperam o raiar do dia e o surgimento da estrela da manhã no coração. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo, que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Lindo isso, né? Então, como a gente vai estudar Apocalipse, é fundamental a gente aprender a interpretar a profecia. Obviamente que algumas pessoas vão ficar somente naquilo que a gente vai trazer, vai se sentir satisfeito com aquilo que a gente vai trazer como alimento dentro do contexto da profecia, mas outros com certeza vão desejar ampliar ainda mais o seu conhecimento, vão desejar ainda mais enriquecer a sua intimidade com a palavra de Deus no que se refere ao sentido profético. E aí a gente vai dar alguns princípios fundamentais para a análise e compreensão de uma profecia. Aqui atrás de mim eu tenho a Bíblia de Estudo das Profecias. Isso é uma relíquia. Essa Bíblia não se encontra mais, não se consegue comprar em lugar nenhum, nem usada. E é uma ferramenta importante, inclusive, para que a gente monte essa série de estudos para vocês. Nós estamos trabalhando com esse material, com o comentário de Champlin, aquele azul lá em cima, ó, aquele lá de cima azul, próximo do vermelho. Estamos trabalhando com o comentário de Wisby, estamos trabalhando com o Guia Fácil para entender a Bíblia, né, de Duque, também o comentário de Matthew Henry, dentre outros materiais que a gente vai buscar pesquisar a cada dia, porque a cada dia eu estou, à medida, antes de gravar, eu vou digitando aquilo que a gente colheu como informação no decorrer da semana. Aí digito aquilo que vai ser dito para você, como está sendo feito agora. Então, o desejo do meu coração é esse, é que você deseje enriquecer-se com a palavra de Deus. Então, o primeiro princípio, né? Dependência do Espírito Santo, obviamente, e uma boa Bíblia de estudo. Essa, como eu disse, você não consegue. Mas uma boa Bíblia de estudo que tenha uma introdução dos livros da Bíblia. Segundo, você deve estudar cada profecia considerando a sua totalidade e não somente as suas partes isoladas. Porque ao estudar, por exemplo, a profecia sobre o anticristo em Daniel capítulo 11, versículos de 36 a 45, você deve se certificar de começar a ler anteriormente a partir do capítulo 10 de Daniel, versículo 1, tá certo? Para quando você chegar no capítulo 11, versículos 36 a 45, você tem uma compreensão mais fundamentada sobre a profecia que trata do anticristo. Terceiro, você deve conhecer o contexto histórico do período. Daí a necessidade de uma boa Bíblia de estudo e de bons comentários. Não deixe de ler a introdução da Bíblia, que vai conter a profecia que você se propõe a estudar,
os profetas escreveram seus livros num período que compreende o ano de 850 até aproximadamente 400 a.C. E, de um modo geral, esse foi um período bastante tumultuado nas áreas política, militar, econômica, e no qual, né, as grandes potências da época, como Egito, Babilônia, Assíria, Pérsia, dentre muitas outras, se alternaram no poder a partir de terríveis confrontos, sendo que os habitantes ali da Palestina, o povo de Deus, com frequência estavam envolvidos ali no meio do fogo cruzado. E também foi um período de infidelidade religiosa por parte do povo escolhido de Deus. O próprio povo de Deus estava colhendo aquilo que tinha plantado, mesmo depois de ter voltado ali do cativeiro babilônico. Quarto, você deve saber do que trata o livro que contém a profecia que você está estudando. Do que o autor está falando? Por que ele está falando disso? E as respostas a essas perguntas vão lhe ajudar a colocar a profecia dentro da sua perspectiva correta. Tá? Então, quinto, entenda o contexto da profecia que você está estudando. Examine, assim, o esboço, o quadro presente no livro que contém a passagem que você está estudando. Não esqueça de dar uma olhada na introdução, né? Sempre é necessário olhar a introdução. Esses recursos eles vão trazer informações riquíssimas que vão fazer com que você se familiarize com o livro e se sinta em casa, né, com ele. Então, a introdução é uma base fundamental. Preste atenção ao que está escrito nos versículos antes da profecia, também é fundamental isso, né? Você está analisando a profecia sobre o anticristo, como eu disse, você tem que ler antes do capítulo 11, você tem que ler o capítulo 10, para que você, assim, na sua análise, você entenda melhor, sem deixar de ver também depois o que está escrito, né? Depois daquele texto que tem ali a profecia, você tem que ler o restante, não é simplesmente ler os versículos que tratam da profecia. E se certifique de que você tem as respostas para as perguntas-chave. E tudo que você analisou sobre a profecia, você deve escrever, tá? Então, quais são as perguntas-chave? É importante. As perguntas-chave são: quem são os personagens do texto que você está lendo? O que eles fizeram, né? Qual é o resultado do que eles fizeram? Onde aconteceu? Então, você precisa conhecer o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto cultural, o contexto político, o contexto econômico, dentre outros. Tá? Sexto, verifique se a profecia e seus símbolos foram interpretados por Deus, ou então por um anjo, ou então pelo próprio profeta. Nós já vimos isso, né, logo na introdução sobre profetas e também sobre profecia. Oitavo, verifique se o símbolo ou o simbolismo foi apresentado ou explicado anteriormente na palavra de Deus. Entenda que o simbolismo dos livros de Ezequiel e Daniel, né, eles são fundamentais para que a gente compreenda o livro de Apocalipse que a gente vai estudar. Entendeu? Ó, vou repetir. Verifique se o símbolo ou então o simbolismo que tem em livros como o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, e entenda que esses simbolismos são fundamentais para que você compreenda aquilo que você vai ver em outro livro. No contexto específico aqui, Ezequiel e Daniel, é para que a gente compreenda melhor o livro de Apocalipse, as profecias de Apocalipse. Oitavo, se certifique de que existem outras profecias semelhantes à que você está estudando. Por exemplo, o assunto de Daniel, capítulo 2, é semelhante ao assunto de Daniel no capítulo 7. Se você ler, dedicar um tempo hoje, ainda hoje, para ler, você vai perceber isso. Nono, faça distinção entre aquilo que é simbólico e aquilo que é literal, entre a profecia, né, aquilo que é profético, e aquilo que você interpretou. A interpretação, ela não é simbólica, ela deve ser compreendida de forma literal. Décimo, presuma que a passagem ou a coisa, aquela passagem, aquele texto está se referindo, seja atendida literalmente, a não ser que seja óbvio que se trata de um símbolo e, portanto, deva ser interpretado como tal. E aí a gente vai entender mais na frente, vou explicar melhor agora no 11º princípio, que nos chama a interpretar literalmente, por exemplo, animais, cores, números, a não ser que o autor que esteja falando revele que se trata de comparações. E para a gente entender
que é uma comparação, ele vai usar palavras específicas como tal como, semelhante ou outros sinônimos. Os profetas, eles descrevem visões fantásticas e há momentos que ele simplesmente não conseguiu, dentro daquilo que lhe foi revelado, ele não conseguiu encontrar nenhum elemento da terra que ele pudesse comparar, que pudesse descrever as coisas celestiais. Por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo 3, João diz: e esse que se achava assentado é semelhante, ele não diz ele diz, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia. Ele não está dizendo que aquele que se acha sentado é feito de jaspe e sardônia, não, é semelhante, né? No capítulo 4, versículo 7, João diz também a mesma coisa. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Não diz que o primeiro ser vivente é um leão, né? Apocalipse 15, 2, ele diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Então, como que? Ou seja, não é um mar de vidro, né? É parecido com um mar de vidro, dentro da interpretação dele. 12º, você pode partir da premissa segundo a qual, se uma profecia não foi cumprida no passado, ela vai ser cumprida, vai se cumprir no futuro, tá? O cumprimento parcial de uma profecia, como a antevisão do céu, presenciada, por exemplo, por Pedro, por Tiago e João, ali na transfiguração de Jesus, faz com que a gente creia que o cumprimento das profecias relativas ao reino, né, são mais do que certas. Porque, se vocês lerem o livro de Marcos, capítulo 4, ou os outros evangelhos em que você possa encontrar o texto da transfiguração, você vai enxergar que eles estão tendo uma visão do reino de Deus. E isso é uma coisa relacionada ali à presença de Elias, de Moisés, relacionada ao futuro. E é isso que Pedro destaca em 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 19 e 20, como lemos. Não tínhamos nenhuma dúvida do que vimos e ouvimos. Ele não tinha dúvida do que ele viu ali na transfiguração. E da voz de Deus que ele ouviu ali na transfiguração. A glória de Deus, a voz de Deus. E a palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso, né? É uma advertência. É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão, enquanto esperam o raiar do dia e o surgimento da estrela da manhã no coração. E o 13º princípio: mesmo depois de aplicar todos esses princípios, vai haver textos sobre os quais você ainda vai continuar tendo dúvida, tá? E aí você deve usar o bom senso para discernir aquilo que está claro no texto, tá? Você não deve apenas conjecturar, né, ou achar, viver pela experiência do achismo. Não, você deve buscar discernir, buscar a luz do Espírito Santo para que você possa, assim, entender à luz do Espírito o que o Senhor quer verdadeiramente dizer. Concluímos assim, portanto, profetas e profecias, tá certo? Próxima semana nós vamos fazer uma síntese daquilo que a gente vai ver em Apocalipse. Ainda não vamos entrar em Apocalipse. Eu quero falar sobre os acontecimentos dos últimos tempos, que está lá em Apocalipse, mas de uma forma sintetizada, abrangendo outros livros da Bíblia. Como vimos profetas e profecias e como interpretar a profecia, obviamente que aquilo que vamos trazer no próximo domingo vai ser muito mais fácil para você assimilar. Amém? Que o Senhor nosso Deus continue falando ao seu coração, ao meu coração, e que continuemos desejosos de conhecer mais e mais da graça salvadora de Cristo Jesus. Amém? Que Jesus vos abençoe ricamente. Saudade dos irmãos, viu?